Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Quem tem juízo, aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Mas o mundo inteiro vai virar um deserto por causa dos pecados dos seus moradores. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo, e com ele estou seguro. Essa é a lei para os casos em que uma mulher casada comete adultério e o marido fica desconfiado, ou em que um homem, sem motivo, fica desconfiado da mulher. Ele deverá levar a mulher até o altar de Deus, o Senhor, e o sacerdote fará o que essa lei manda. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda, e tu me curaste. Fala com sabedoria e delicadeza. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Darei forças ao meu povo, e pelo meu poder eles viverão. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: darei forças ao povo de Judá, salvarei o povo de Israel. Tenho compaixão deles e os trarei de volta do cativeiro. Será como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o Deus deles, e atendo às suas orações. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então Moisés se despediu de Jetro, e Jetro voltou para casa. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes, te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti hoje e nos tempos que estão por vir. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente.
Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. O Senhor Deus diz: Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês desde que os tirei do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus diz: Eu salvarei aqueles que me amarem, protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: A minha filha morreu agora mesmo. Venha e põe as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Então Moisés respondeu: Não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo a fim de que não pequem. Eles perseguem aqueles que castigaste e zombam dos sofrimentos daqueles que feriste. Toma nota de todos os pecados deles, não os deixes tomar parte na tua salvação. Que o nome deles seja riscado do livro da vida e que não seja colocado na lista dos que te obedecem. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: Você confiou em Deus, o Senhor, então por que Ele não salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgasse, estás certo quando me condenas. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Protege-me e salva-me, livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam porque confio em ti. Eu lembro do passado, penso em tudo o que tens feito e não esqueço as tuas ações. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus a vida inteira. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo para que ninguém pudesse ver a arca. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da arca da aliança, do meio dos 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus, sejam agradecidos a Ele. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor, da tua fidelidade. O dia inteiro, eu te louvo e anuncio a tua glória. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, Senhor, e confio na sua palavra. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente.
Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio, nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer 2 potes. Um pote para uso especial e outro para uso comum. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões.